O casulo de Malhoa destaca-se claramente no centro da vila de Figueiró dos Vinhos. A arquitetura, com planta em forma de T, vários telhados, a cor vermelha intensa dos tijolos e as linhas das paredes definidas por blocos brancos dão uma maior graciosidade à construção. Ao longe, destaca-se de imediato e mais próximo somos recebidos por um busto do pintor da autoria do escultor António Duarte, também ele natural das Caldas da Rainha e ainda contemporâneo de José Malhoa, que morreu em Figueiró dos Vinhos em 1933. O exterior do edifício não sofreu grandes alterações até aos dias de hoje. No interior, sim. A casa sofreu algumas alterações depois da morte do pintor José Malhoa. Portanto, funcionou como uma associação cultural. A estrutura é a mesma da casa? A estrutura, sim. Basicamente é a mesma no interior. Da altura do permanência do pintor José Malhoa, não. Houve ali já algumas alterações. No interior vemos alguns objetos do pintor, como por exemplo um cavalete. Há ainda uma resenha histórica de como se tornou um dos pintores portugueses mais populares nas primeiras décadas do século XX. No entanto, o mais interessante é o ambiente e a arquitetura interior, em especial a sala de jantar com paredes a imitar couro lavrado, a lareira e pequenos nichos com pinturas, algumas muito mais recentes. A luz natural entra por um portado enorme que dá acesso à varanda. Ao longe, a vista alcança várias serras. Ao perto é o jardim e o lago. Malhoa terá contemplado a paisagem ao lado, sentado no banco de ferro ou no caramanchão que ainda resistem até aos dias de hoje. Também resistem alguns frisos de azulejos de Rafael Bordal Pinheiro da cerâmica das Caldas da Rainha. O conjunto cativa a atenção dos visitantes e dá imensa beleza à casa, como testemunha Paula Mendes do Turismo de Figueiró dos Vinhos. Sim, a casa é muito bonita, chama a atenção de todos aqueles que chegam até nós. No interior, no piso térreo, então temos o Museu do Xadrez, também é o único a nível nacional, onde aí os curiosos podem ver também um pequeno espólio então do xadrez, porque também temos aqui alguns aficionados pelo xadrez aqui no nosso concelho. Mesmo em frente, onde antes era a Horta do Casulo, está agora o Museu e Centro de Artes dedicado especialmente ao naturalismo. Este museu está associado também à vida e à obra dos nossos artistas Manuel Henrique Pinto, o pintor José Malhoa e o escultor Simões de Almeida Júnior e o Simões de Almeida Sobrinho. Podemos ver várias obras de Malhoa, retratos ou cenas típicas do universo rural, muito abordado pelo pintor, como Clara, a minhota das pupilas do Sr. Reitor, de Júlio Diniz, que está a lavar roupa sob o olhar discreto de um homem. Em exposição estão ainda obras de, entre outros, Carlos Reis, Silva Porto e Abel Manta. O acervo conta ainda com esculturas de Simões de Almeida, que incentivou Malhoa a descobrir Figueiró dos Vinhos. Na vila, uma outra pintura do José Malhoa que podemos ver é na Igreja Matriz. Foi oferecida à Igreja Matriz e que simboliza o batismo de Cristo. A pintura é de 1904 e está rodeada de talha dourada. A igreja é monumento nacional, a sua origem é muito antiga e um dos restauros foi no final do século XIX por um arquiteto, Luís Ernesto Reynaud, que também deu forma à última versão do casulo. A casa foi acrescentada ao longo do tempo. A primeira construção é de 1895 e não passava de uma pequeníssima casa retangular, apenas com uma divisão. Conta ainda o filho do pintor Manuel Henrique Pinto que nessa fase inicial o ateliê de José Malhoa era uma barraca de colmo e de tão pequenino que aquilo era, o batizou com o nome de casulo. Depois da morte do pintor, a casa passou por vários donos, foi vendida em esta pública, esteve degradada e foi adquirida pelo município em 2008, que o classificou de interesse municipal e reabilitou o conjunto em 2013.